Seja muito bem-vindo, você está no Godcast, o seu podcast cristão. Estamos com um convidado especial aqui, que é o Tiago Alicerce. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui contigo. Graças a Deus, nós vamos conversar sobre esse tema que você já leu aí na thumbnail, abuso religioso. O neopentecostalismo, mais uma vez, vai estar presente em pauta aqui, mas nós vamos falar diretamente sobre abuso religioso. Será que acontece abuso religioso dentro das igrejas neopentecostais? E lembre-se, geralmente o abuso religioso acontece com a maioria das pessoas que são leigas, que não conhece isso, não percebe, mas na verdade estão sofrendo deste abuso. Quem está na produção hoje aqui é o Lucas, né, Lucas? Mais uma vez, estamos juntos. Vamos lá, então, para o nosso tema de hoje. Antes disso, quero só avisar você que nós temos um patrocinador, que é o Creme Americano, uma base, várias possibilidades, que você pode encontrar nas melhores hamburguerias do Brasil. Tem mudado o delivery de milkshake de 30 a 40 minutos e mudado também o orçamento. Faz lá, liga, os contatos estão aqui na descrição, liga lá, fala com o João, com o Ricardo, que eles vão fazer um trabalho especial para você. E também meu curso Vivendo o Evangelho. Entra agora no link vivendoevangelho.com.br, acessa lá, tem um link lá que você vai acessar e você vai baixar gratuitamente o teste de dons espirituais para que você possa servir na sua comunidade com excelência, edificando uns aos outros. Vamos embora, chega de falar dos nossos patrocinadores. Tiago, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rodrigo. Tá? Olha, muito bom estar aqui contigo. As suas postagens têm desafiado muita gente ali dentro das redes sociais, né? Lembrando que só existe uma melhor rede social de todas, é o YouTube, né? Ajuda aí, YouTube, por favor. Né? E preciso aprender a fazer bem o YouTube. E a melhor forma de ver vídeos curtos é o Shorts. Não é verdade, Lucas? Não existe outra. Show. O que está acontecendo lá nas redes sociais? O que você posta gera o engajamento, a galera discute. E por que você começou a postar sobre esse assunto? Então, Rodrigo, foi assim, quem me conhece, eu já falo destes temas há um certo tempo, né? Eu já preguei sobre esses assuntos muitos anos atrás, quando eu era pastor em tempo integral, numa denominação lá na minha cidade, em Santos, em São Paulo. Eu já tinha um pouco de inclinação para falar sobre a religião enquanto sistema hipócrita, né? Embora assim eu não seja alguém engajado nessa vertente antissistema, né? Ou antirreligião. Não, eu acredito que a gente precisa resgatar o sentido original, essencial do que é religião, do que é fé, experiência cristã, enfim. Mas eu tinha essa inclinação. Desde quando era pastor? Cara, muitos anos. Por exemplo, eu tive a experiência de pregar em congressos e seminários. Estou falando em 2008, 2009, 2010, sobre essa temática. Só que quando eu deixei a denominação que eu fazia parte, lá em Santos, eu fiquei 2 anos e meio afastado do ministério, porque eu tive aquela experiência de me deparar com boa teologia, né? Eu fui presbiteriano de 6, 7 anos até 14, 15 anos de idade. Aí eu fui para uma igreja pentecostal lá da minha cidade, uma igreja de bairro, né? Uma igreja pequena. Essa igreja cresceu, se tornou uma grande igreja. Lá nessa igreja nós tínhamos um seminário do Verbo da Vida, quando o Verbo da Vida ainda nem era uma denominação. Chamava Seminário Bíblico Interdenominacional Verbo da Vida. Eu fui aluno do Bud Wright, do Thomas Downson, dos fundadores e implantadores disso no Brasil. Então eu aprendi toda a teologia neopentecostal. Kenneth Hagin, Oral Roberts, Benny Hinn, Kenneth Copeland, T.L. Osborne. E fui professor disso muito novo. Com 16, 17 anos eu já dava aula no seminário. Eu era um dos professores mais novos do Brasil do seminário. Dei aula em Santos, em outros lugares e tal. Então eu fui muito envolvido com isso. Na minha cidade eu fui muito envolvido lá atrás com os movimentos do neopentecostalismo, Marcha para Jesus, conferências. Eu ia falar isso. Parte desses pregadores, ensinadores, teólogos, eles têm uma tendência neopentecostal, né? Ou isso foi mudando com o tempo? É que assim, primeira coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte: o neopentecostal não gosta de se assumir como neopentecostal. Geralmente o neopentecostal se assume ou como pentecostal ou como carismático. Entendi. Mas há muitas diferenças. O pentecostal, né? Avivado, né? Meu Deus. Exatamente. Porque o pentecostalismo ele tem um conjunto de doutrinas.
clássicas, né? Sim. Então você tem o neopentecostalismo, o pentecostalismo é uma continuidade histórica do metodismo de John Wesley, influenciado pelo movimento ali de 1906, o William Seymour, muita influência do que estava acontecendo em Gales, muita influência da tradição holinés, das igrejas restauracionistas do final do século XIX. Aí surge o pentecostalismo, surgem as Assembleias de Deus e as denominações da primeira onda pentecostal. Logo mais na frente, lá para a década de 30, início da década de 40, começa a surgir pregadores pentecostais que começam a ser influenciados pelo espírito da época. O que estava acontecendo nessa época lá nos Estados Unidos? Estava fervilhando duas coisas principalmente. A primeira, uma chegada pesada na cultura americana da espiritualidade oriental. Então, muita influência de religiões orientais, budismo, hinduísmo e outras vertentes orientais. Inclusive, o pentecostalismo vai influenciar lá no Japão o surgimento de uma religião japonesa que é praticamente uma versão de religião oriental do pentecostalismo, que é o Seishonoye, que é quase um neopentecostalismo misturado com espiritualidade oriental. Mas aí o que acontece? Além da espiritualidade oriental, alguns pregadores pentecostais começam a se apropriar das conversas que estavam acontecendo acerca das descobertas mais recentes da psicologia, né? Você imagina que eles estavam sendo bombardeados pelas ideias do Freud, do Jung, toda essa vertente. E junto com isso, as descobertas das técnicas de manipulação, controle da mente, que vai depois se desdobrar em programação neurolinguística, né, nas próprias técnicas que vão ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo para fazer engenharia social e controle e de influência psicológica sobre a massa. Todos esses conhecimentos humanos estavam acontecendo naquela época. E aí alguns pregadores pentecostais começam a se apropriar destas coisas. Então eles começam a criar versões cristianizadas daquelas ideias. Por exemplo, a confissão positiva, que é essa doutrina neopentecostal do eu declaro, eu confesso, eu determino, vem de uma ideia de que a mente altera a realidade, né? Vem de uma ideia de que você consegue, a partir do que você diz, alterar o mundo ao seu redor. Isso surge primeiro no contexto secular e depois é absorvido como ideia pelos pentecostais e se torna uma doutrina que aí sim vai fazer uma cisão entre pentecostal e neopentecostal. Não oficial, né? Não oficial. Havia nos Estados Unidos um movimento chamado Novo Pensamento, que era um movimento não religioso, que se dizia não religioso, mas que tinha forte componente religioso. E é esse movimento do Novo Pensamento que vai influenciar esses pregadores pentecostais que vão se tornar o que a gente vai depois classificar como neopentecostalismo. E esses pregadores, muitos deles vão se tornar ícones do televangelismo americano. E eles vão se tornar muito fortes lá nos Estados Unidos. E é aí que entra, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? E o neopentecostalismo, a gente tem que colocar na conta do neopentecostalismo. É engraçado falar isso, né? Porque hoje o neopentecostalismo surge, se fortalece muito hoje nessa retórica da guerra política, né? da guerra ideológica, da guerra cultural. Então os neopentecostais são anti-esquerda, anticomunismo e tal e tudo mais. O que muita gente não entende é que, principalmente nos Estados Unidos, o mau testemunho do neopentecostalismo foi importantíssimo para o fortalecimento de todo esse ranço cultural contra a igreja evangélica e a fé cristã. Os televangelistas americanos focados em arrecadação de dinheiro, venda de produto, religião para a cultura, para a sociedade de consumo, esses televangelistas, que depois vão também ser alvo de investigações criminais, crimes financeiros. Você tem o caso emblemático
daquele televangelista que era o Jimmy Swaggart, envolvido com escândalos sexuais. Um dos maiores, né? Um dos maiores. Exatamente. E isso vai dar margem para que haja na sociedade americana um forte sentimento de rejeição ao cristianismo. Mas essa rejeição ao cristianismo na América é principalmente por causa do mau testemunho dos neopentecostais e assim, da evidente contradição entre o que eles ensinam e a espiritualidade cristã dos evangelhos e a espiritualidade clássica do protestantismo. Né? Porque, assim, quando eu falo de neopentecostalismo, o que muita gente não entende, a gente tenta explicar, é que o neopentecostalismo ele é, antes de tudo, uma ruptura, uma cisão com a tradição protestante, primeiramente, mas também com os depósitos de fé da tradição cristã milenar. Então, praticamente, uma igreja ou uma denominação neopentecostal, ela simplesmente é aquilo que existe na cabeça do seu proprietário. Né? Porque as denominações neopentecostais, elas são igrejas que possuem dono. Né? O apóstolo, ou seja lá o título que ele tem, ele é o dono da igreja. Ele comanda a igreja e faz da igreja o que ele quer. E ele cria a teologia da igreja, geralmente da própria cabeça, né? Da própria arcabouço dele ali de ideias. Então, cada denominação neopentecostal, ela é uma cultura em si mesma. Ela fica ali e, às vezes, isso, como não tem freio, né? Como não tem alguém de fora com autoridade para impor limites ao devaneio, e como dentro também não tem ninguém para chegar para o dono e dizer assim, para, você está indo por um caminho, né, demasiadamente torto. Como não existe essa força, que é o que tem de mais saudável na fé cristã, quando você vê ali, por exemplo, lá no Novo Testamento, Paulo repreendendo Pedro, né? Pedro estava indo para uma ênfase equivocada, uma ênfase, né? E aí Paulo vai lá e diz, Pedro, está errado, né? E como dentro das igrejas neopentecostais não existe essa possibilidade de algum cristão, de algum irmão maduro repreender o dono da igreja, porque uma das características do neopentecostalismo é que o dono da denominação, ele é um papa denominacional. É praticamente o mesmo dogma católico da infabilidade papal, ele existe dentro de cada denominação neopentecostal, com uma ressalva. No catolicismo, o Papa ainda vai sofrer algum escrutínio ali, porque ele tem ali instâncias dentro do catolicismo que ainda vão exercer alguma força e vão limitar. É a igreja, né? A igreja. Agora, no neopentecostalismo, não. No neopentecostalismo, o apóstolo ou o dono da igreja leva a doutrina da igreja para onde ele quer, né? Ninguém pode falar nada. Se falar, se posicionar, é desleal. Não tem crivo, né? Não tem crivo. É desonroso, é desleal, ou seja, é um sistema maligno, porque não tem a possibilidade do contraditório, não tem a possibilidade da correção. Então, dentro do neopentecostalismo, existe uma lógica de que cada líder ou cada dono, se ele não é infalível, ele precisa ser absoluto. Tá? Isso é uma coisa nefasta. A doutrina ela é formada, né, e o estatuto por uma revelação de Deus, né? Exatamente. Exatamente. Questionar uma revelação de Deus seria algo que seria inapropriado. Sim. Assim, eles trabalham muito fortemente o mito fundador, né? Que toda seita possui um guru, que é um líder com uma personalidade carismática e com uma narrativa mitológica. Né? Eu tinha usado a nomenclatura oráculo. Sim. Mas é a mesma situação. Cabe. E assim, grande parte dos líderes de denominações neopentecostais possuem um perfil mitômano. O mitômano é uma doença psicológica. O mitômano é aquela pessoa que acredita no mito que ele cria acerca de si mesmo. Alguns são mitômanos, alguns realmente acreditam naquela imagem narcisista que eles projetam para o povo acerca deles mesmos. Mas, fora isso, é muito comum no neopentecostalismo você ter
psicopatas à frente de igrejas. Uma prova clara disso foi o caso da Flor de Lis, que era uma das proeminências do neopentecostalismo brasileiro, era presidente de uma igreja que o nome da igreja era o nome dela, era Ministério Flor de Lis, né? Ela tinha mais de 9 igrejas no Rio de Janeiro, tinha uma arrecadação milionária, era deputada federal, celebridade gospel, cantora de uma das maiores gravadoras gospel do Brasil, pregava nos maiores púlpitos brasileiros, era incensada pelas maiores autoridades evangélicas do Brasil, né? Vendia milhões de reais em produto todos os anos, influenciava centenas de milhares de pessoas e precisou cometer um crime, ser presa e processada, investigada, para se descobrir, por exemplo, que ela tinha dentro de casa um quarto onde ela e o marido que ela matou, ou mandou matar, faziam leituras do livro de São Cipriano, que é um livro de magia negra. Sim. Além dos rituais de magia negra, a sua atuação ali dentro da casa com os filhos adotivos e os filhos de sangue eram de orgias, abusos sexuais e tudo mais. Tudo isso relatado pelo jornalista Ulisses Campbell no livro que ele lançou agora sobre a própria Flor de Lis. Cara, é sinistro. Sinistro isso. Essa mulher era uma fundadora de uma denominação, um papa denominacional, ela tinha todos estes atributos, né, que existem sobre esse tipo de liderança. Ela tinha um mito fundador, ela tinha toda a retórica da autoridade divina dela. Provavelmente devia ter linguagens internas, né? Sim, bastante, né? É muito comum. Toda seita possui um campo semântico próprio, né? Sim. Eles têm, por exemplo, para toda seita vai ter, por exemplo, o que os especialistas nos Estados Unidos, né, que estudam esse assunto, vão chamar de frase de encerramento de discussão. Então, por exemplo, você está observando uma questão na igreja que beira o absurdo. Vou te dar um exemplo. Tem uma denominação muito conhecida aqui em São Paulo, porque ela trabalha muito com jovens, com a temática do esporte, e ela diz o seguinte, o apóstolo diz assim, ó, se eu mandar você tocar fogo na igreja, tua obrigação é só me perguntar se é para tocar fogo com álcool ou com gasolina. Né? Se isso não é uma declaração de um psicopata, né? Tá dizendo assim, ó, se eu atuar como um piromaníaco incendiário, né? E você vai ter que me ajudar, e o único questionamento que te é permitido é que tipo de elemento químico eu vou usar para cometer o crime. Porque é isso que está sendo dito, né? Ele é ungido do Senhor. Ele é ungido do Senhor, o anjo da igreja, todas essas doutrinas falsas. E, naturalmente, né? Quem está seguindo isso são pessoas simples, muitas vezes com pouco conhecimento. Sim. E que assim, acaba seguindo. Como eu te disse, o neopentecostalismo desconecta a pessoa da tradição cristã. Então, assim, você entrou numa igreja neopentecostal, você não pode ouvir outro pregador, você não pode fazer um seminário teológico, você não pode ler livros que eles não recomendam. Geralmente, eles querem que você leia as apostilas, estude tudo, o seminário da igreja. Eu já ouvi muitas vezes, o seminário teológico estraga as pessoas. Né? Exatamente. O que acontece? As pessoas não têm um ideário para além daquelas doutrinas da própria denominação. Então, o que acontece? Se você ouvir um absurdo desse, olha, se eu quiser botar fogo na igreja, você só me pergunta se é para pôr com álcool ou gasolina. E se você chega para o pastor ou para o apóstolo e diz, opa, peraí, está errado isso. O que eles vão te dizer? É a frase de encerramento de discussão. Toda seita tem a sua ou as suas frases. Você está fora da visão. Ou você é um desleal. Ou você está me desonrando. Então, estas frases, estas sentenças, elas criam um campo semântico, e elas fazem com que as pessoas sejam silenciadas. Toda divergência é silenciada. E é lógico que a divergência, ela pode ser boa e pode ser ruim. Uma divergência excessiva é rebeldia, né? Mas uma divergência correta é zelo. Né? Todas as virtudes, elas têm o seu aspecto negativo relacionado à sua falta e o seu aspecto negativo relacionado ao seu excesso.
Por exemplo, coragem. Falta de coragem é covardia. Excesso de coragem é irresponsabilidade, né? Então, assim, a obediência também tem essa característica. Uma obediência, falta de desobediência é rebeldia. Obediência em excesso vai te conduzir ao servilismo, à maldade, né? Os alemães, eles matavam os judeus porque eles eram obedientes, porque eles não eram rebeldes. Eu preguei, domingo agora eu estou numa série chamada Parábolas. Que legal. E eu falei sobre esqueci, eu tô ruim da memória hoje, hein? Sobre o bom samaritano. É por causa da... Por causa da cervejinha, né? Conta a história aí, conta a história, Rodrigo. Pessoal, é assim, é o seguinte, o pessoal vê as latinhas aqui, ó, falou, vocês estão tomando cerveja agora, ofereceu pro pastor Zé Bruno lá a cervejinha. É água da Ambev, pessoal, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Eu nunca tinha visto água em latinha, primeira vez. Água mineral em latinha. Ó, louco, a gente toma água em latinha aqui? É lógico que não, é só para os convidados. Sim, para ficar bonito, para os convidados bonito. Tá certo. Recepcionar da melhor forma possível, né? Eu estava pregando sobre o bom samaritano. E o sacerdote e o levita não fizeram nada de errado. Eles fizeram exatamente o que a lei mandava. Sim, eles exatamente. Não fizeram nada de errado, eles fizeram certo. Cerimonialmente, eles não podiam tocar no... olhar pela lei, você tem que aplaudir eles. Eles fizeram corretamente. É verdade. Que é o mesmo tipo de servidão, né? Sim. É servidão, escravidão, né? Sim. Escravidão da lei. Sim. É porque é muito difícil e é por isso que é tão fácil você conduzir uma massa de pessoas para o erro. Faz a pessoa ir para o inferno achando que ela está indo para o céu, né? Por quê? Porque fazer as coisas do jeito certo exige intencionalidade, exige você parar e olhar o que você está fazendo, e pensar no que você está fazendo, e enxergar para onde vai o que você está fazendo. E a massa, a grande parte das pessoas, não quer ter esse olhar. É muito cômodo você entrar numa igreja, sentar numa poltrona e deixar que alguém que te faz acreditar que tem todas as respostas te guie. É cômodo, né? E o neopentecostalismo tem muito essa vertente, né? Por isso que ele, quando se encontra com o coach, existe uma simbiose, né? Porque hoje, se você observar, se você assistir uma palestra coach, é verdade. Você não sabe se você está numa palestra ou num culto. A similaridade ficou absurda, né? Não estou generalizando, né? Mas hoje em dia é isso. É porque o neopentecostalismo ele é uma espécie de religião cristã secularizada, né? Uma religião cristã secularizada. Porque no neopentecostalismo, toda a dinâmica espiritual de uma igreja é baseada na pessoa do fundador. E esse é o grande problema. Por quê? Porque isso desvia as pessoas do evangelho completamente. Porque eu digo o seguinte, Rodrigo, meu raciocínio é o seguinte: igreja não tem dono. Porque se igreja tem dono, ela não é igreja, é outra coisa. Porque o único que pode ser dono da igreja, e ele nem é dono, porque ele não é dono, é cabeça, é Cristo. Então, quando você tem um dono, um papa denominacional, você tirou Cristo do cabeça e colocou lá o apóstolo, o bispo, ou o dono da denominação, né? E uma vez que você tem essa figura como dono da denominação, ele se tornou o cabeça e aquilo deixou de ser uma igreja, se tornou outra coisa. Se tornou uma torre de Babel, né? Que é erigida com a promessa de que vai levar as pessoas a alcançarem o céu, mas cujo propósito velado e oculto é tornar poderoso, famoso e rico aquele que a idealizou. A ideia é quanto mais alto o seu líder sobe, mais você sobe junto. Exatamente, né? exatamente. E tem um lance na Torre de Babel, né? Se você imaginar ali na narrativa de Gênesis, né? Você pode se colocar ali no lugar, você vai imaginar o seguinte: os idealizadores vão dizer um para o outro assim, olha, vamos dizer para o povo aqui que a gente vai subir a torre e tocar o céu, né? Então essa é a proposta. Quando chegasse no céu, quem estivesse lá em cima
é o que fala diretamente com a divindade. E todos os que estão abaixo dependeriam desse que está no nível superior para falar com a divindade. O Evangelho é totalmente o oposto disso, porque o Evangelho coloca a divindade, coloca o Espírito Santo dentro de cada crente. Então, cada crente pode ter contato direto com o Criador. Então, você planifica a torre, deixa de ser torre, deixa de ter sentido. Né? Por isso que o marco fundador da igreja cristã é o batismo no Espírito Santo, que é uma espécie de torre de Babel às avessas, né? Porque na torre de Babel todos tinham a mesma linguagem, Deus confunde as línguas. Na fundação da igreja, o Espírito Santo desce, não mais agora para confundir, mas para fazer todos falarem a mesma língua, né? Através do unificar batismo. A compreensão, né? Exatamente, exatamente. Eu amo essas analogias simbólicas, né? Amo isso. E são infinitas, né? Sim. E feita da forma correta, são incríveis, né? Sim. Então, mas o neopentecostalismo faz também esse tipo de analogia, mas distorcendo. Sempre com o ideal. Eu vou criar uma palavra aqui que eu acho que não tem. Revelativo. Sim. Sabe? É sempre. Eu sonhei, eu tive uma ideia e Deus falou comigo no monte, ou sei lá, em algum lugar sagrado, e aí ele traz aquilo e ele busca analogias, né? Vou te dar um exemplo, você citou agora há pouco, né? A questão do homem de Deus. Certo. Se fala muito nisso, né? Eu acredito que eu sou um homem de Deus. Eu acredito que você também é um homem de Deus. Eu acredito que existem homens de Deus. Mas eu acredito que todo crente é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque a figura do homem de Deus no Velho Testamento é a figura daquele que foi ungido por Deus. E no Velho Testamento e na Velha Aliança, a unção de Deus, ela era particular para algumas pessoas. Então a gente vai olhar para o Velho Testamento, quem era ungido? O sacerdote, né? Quando o sumo sacerdote e a classe sacerdotal, eles eram ungidos para o seu ofício. Os reis eram ungidos e os profetas, né? Eram ungidos, recebiam o Espírito Santo. E então, no Velho Testamento faz sentido você ter essa figura do homem imantado, sabe? Assim, eu sou um homem comum, mas ali está passando o homem de Deus. Ele é um homem imantado com o Espírito Santo, ele é um ente místico em comparação, em relação a mim, que não sou homem de Deus, que sou normal, que sou ordinário. Mas o Novo Testamento não ensina isso. O que o Novo Testamento ensina é que quando... E eu acho, olha que interessante, né? Os neopentecostais usam isso muito também. A figura de Elias e Eliseu. Então eles falam assim, olha, quando você serve o Elias, se você é o Eliseu de Elias, você vai receber a unção de Elias, né? A unção dobrada. Mas olha para a narrativa lá do Velho Testamento, de Elias e Eliseu. Quando é que Elias recebe o manto de Eliseu? É quando Elias é assunto aos céus e lança ali um manto e diz, olha, se você estiver olhando para mim, você vai receber a minha unção dobrada, né? E aí Eliseu recebe aquela unção e vai fazer o dobro de milagres. Esse mesmo cenário ele foi pintado no Novo Testamento. Quando Jesus é assunto aos céus, ele está representando Elias, né? O nome Elias quer dizer força e poder do Deus verdadeiro. Então Jesus está sendo elevado aos céus. E quem é o Eliseu olhando para Jesus? Quem é o Eliseu desse Elias? É a igreja. Estão ali os discípulos, né? E o texto diz que Jesus olha para eles e diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis meus mártires, que testemunhas no original quer dizer mártires, né? Então, isso é uma coisa muito forte. O que faz sentido também com obras maiores farão. Exatamente, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você vê, por exemplo, o apóstolo João, ele vai dizer assim, olha, vós tendes a unção que vem do santo. Então, todo crente precisa saber que no Novo Testamento e na Nova Aliança, cada crente é um homem e uma mulher de Deus que já tem a unção de Deus, que é o quê? A presença do Espírito Santo. Nós somos habitados por Deus. Só que o neopentecostalismo, para construir a sua estrutura de negócio de religião institucionalizada, ele precisa ignorar o Novo Testamento, ignorar o significado de todas estas coisas
Rodrigo, são a base do cristianismo. Não são assuntos secundários. A gente falar sobre a habitação do Espírito em cada crente, a gente falar sobre o fato de que cada crente tem acesso a Deus, né? A doutrina protestante do sacerdócio universal de todos os cristãos. Eu ia falar agora. Isso é um assunto básico da fé cristã. Então, o neopentecostalismo, para construir o seu agigantamento institucional, para construir o seu negócio de religião, o seu branding, né, da sua marca de religião. Poxa, eu estava vendo hoje um vídeo de uma igreja neopentecostal, no copinho da ceia o logotipo da igreja, né? Eu falei, meu Deus, os caras, daqui a pouco você vai ter que comprar o pão e o vinho para tomar a ceia. Não faz o menor sentido. Mas por quê? Porque eles precisam fazer essa desconexão com a tradição cristã para poder criar uma estrutura e criar uma estrutura hierárquica, né? É que o fundamento está na religião de mercado, né? Exatamente. Então, você, por mais que você seja, como organização, caracterizado no terceiro setor, o pensamento está muito no segundo setor. Totalmente empresarial. E precisa dar lucro, né? Tem toda uma estrutura de lucro, a entrada, a marca. Né? E não que a estrutura da igreja não precisa ter uma logo, uma estrutura de identidade visual, tudo bem. Mas isso não pode estar acima, né? Exatamente. É assim, Deus não unge estruturas, Deus unge pessoas. Então a estrutura precisa estar a serviço de pessoas. E não as pessoas a serviço da estrutura. Por que tem tanta gente abusada por igreja? Por que tem tanta gente que tem que trabalhar 7 dias por semana na igreja? Porque se não trabalha 7 dias por semana na igreja, é desleal, não valoriza o reino, é desonroso. E olha que interessante, olha o que eu vou te falar, tem um dado aqui. Muitas igrejas neopentecostais, sabe como é que elas remuneram o pastor? Elas dão um pequeno salário para o pastor local e uma comissão para o pastor local sobre o faturamento da igreja. Tá? Mas não só isso. Parte do soldo do pastor local é o resultado das lojinhas, da cantina. Eu não vou lojinhas internas. Eu não vou falar aqui a denominação, porque não é meu papel ficar batendo denominação. Perfeito. E eu acho que você também não gostaria disso. Não. Mas a gente sabe dessa prática. Mas eu entendo. E é velado, Rodrigo. Os membros não são informados disso. É tudo feito na gaveta. Tá? Mas eu tenho documentos, tenho um monte de coisa guardada. E aí o que acontece? O pastor, obviamente, que ele vai dizer para a pessoa passar todos os dias da semana na igreja. Ele está ganhando em cada coxinha, ele está ganhando em cada copo de suco de pozinho que é vendido na máquina, ele ganha na roupa que a menina do Ministério de Dança tem que comprar dentro da igreja, a bandeira que a intercessora levanta do leão tem a logomarca da igreja, ele compra na lojinha. Então o pastor, os agentes da religião, eles lucram em tudo que está acontecendo dentro da igreja. Obviamente, eles querem que as pessoas passem o maior tempo possível que elas podem dentro da igreja. Uma vez, perguntei para um pastor que deixou uma dessas mega igrejas neopentecostais, de franquia, sabe? E aí eu perguntei para ele, assim, ele falou, como que pode, né? Culto às 9 da manhã, às 2 da tarde, às 5 e às 8 da noite. 4 cultos. Aí você passa lá na frente, tem, por exemplo, 3 pessoas. E aí ele falou que o faturamento é diário. É como se de manhã entrou R$200, à tarde entrou 500, e assim ele soma tudo, na soma do dia deu 2.000. E aí ele ganha em tudo isso. Exatamente. Mas a questão toda que eu acho assim, né, que eu penso, né, é que se estas coisas fossem feitas de modo aberto, quem quiser participar daquilo que participa. A questão toda, o grande erro e o pecado disso tudo, a malignidade nestas coisas, é a narrativa que é criada para sustentar as pessoas nisso. Aí que entra o abuso. Porque eles vão criar toda uma narrativa psicológica de medo, de culpa, né? A falta da participação diária e frequente das pessoas na igreja é associada a uma ideia de que você não está buscando o reino, né? A não observância
de uma prática de servilismo. Olha o que eu vou te falar, Rodrigo. Tem pastor local, irmão, que a mulher não faz faxina em casa, quem faz são as discípulas. Teve um caso aqui no ABC que o pastor chegou um dia para os liderados da igreja e falou assim: olha, minha mulher está triste porque ela engravidou e os seios dela não estão mais firmes e tal, e assim, ela vai fazer aniversário, nós gostaríamos que os irmãos fizessem uma arrecadação para honrar a pastora. Eu estou aqui negando, assim, tipo, não é isso que eu estou pensando. Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí você vai atrás da história, a denominação pratica isso largamente. Um dos motivos é porque paga mal os pastores locais, e aí os pastores precisam dar nó em pingo d'água para sobreviver, então usam a cultura de honra como uma maneira de subsistência. A cultura de honra vira e era uma oferta para colocar o silicone. Não, e levantaram oferta para o silicone, os presbíteros, os diáconos, né? E assim, esse até é um caso que... Não, sim, mas esse extremo é muito bom ir para o extremo, né? Harley Davidson, os caras ganham Harley Davidson. Então, por exemplo, você tem uma empresa na igreja, a igreja te chama, vem cá, executa o serviço. Na hora que você vai cobrar, irmão, você vai me desonrar? Você vai cobrar aqui o teu serviço? Então, se a gente for levantar aí na internet, não sei, aqui nos comentários do podcast, você vai ver, vai aparecer um monte de gente dizendo assim: não, eu tinha que fazer faxina na casa da minha pastora. E aí o que acontece? Para você chegar nesse nível de subserviência, quanto que você teve que distorcer do evangelho? Quanto que você teve que distorcer da palavra? Vou te dar um exemplo, é comum no neopentecostalismo, principalmente em igrejas da visão celular, né? A cerimônia do lava-pés invertida. Né? Os líderes criam a situação para que a igreja lave os pés em homenagem aos líderes. Não tem subversão mais tenebrosa do evangelho do que isso. Quando que Jesus lavou os pés dos discípulos para sinalizar humildade, ele era Deus, as mãos que esculpiram as estrelas estavam lavando os pés cheios de excremento e poeira dos discípulos, tirando o excremento das unhas dos homens. As mãos que criaram tudo que existe. E aí os camaradas têm a coragem de pegar isso e inverter. Fazer gente simples, sem cultura, com pouca capacidade cognitiva, vir lavar os pés enquanto eles fazem um papel de monarcas, né? De senhores, de homens de Deus. Homens do diabo eles são, completamente. Né? É interessante. Essa questão do neopentecostalismo parece nova, mas ela é velha. Ela já, é velha. Né? Nós estamos falando no Brasil o quê? 1980? Mas aí, né? ela recrudesceu. Piorou. Ah, entendi. Piorou. Mas começou lá em 1980? O neopentecostalismo começa com a chegada do bispo Robert McAllister, entendi, e a Igreja Pentecostal de Nova Vida no Rio de Janeiro. Isso é o que é conhecido, 60, né? Mas assim, o bispo Robert McAllister foi um homem piedoso. Mas eles foram a primeira denominação pentecostal sem usos e costumes. Mas eles tiveram uma característica de chegar no Brasil e vir forte como ele era canadense, né? Ele chegou forte com essa questão das mídias, rádio e depois TV, e no Rio de Janeiro, né? Eu conheço bem essa história porque a minha esposa era neta de consideração do pastor Dilênio Rezende, que era um dos pastores lá do início dessa denominação, né? Meu sogro foi diácono dessa igreja em Santos, e eu conheço bem a história da Igreja Pentecostal de Nova Vida. Só que desse movimento da Igreja Pentecostal de Nova Vida é que vai surgir a Universal, a Igreja da Graça. O R.R., o Edir Macedo passaram pela Nova Vida, depois, se eu não me engano, eles foram ungidos na Casa da Bênção pelo missionário Doriel, né? E aí surge, só que o Macedo, ele cria uma coisa completamente diferente. Ele cria uma coisa completamente diferente, que não existia nem nos Estados Unidos. Ele fez uma mistura
do neopentecostalismo americano, dessa coisa midiática, focada na prosperidade, no dinheiro, ele misturou isso com a cultura brasileira de espiritualidade das religiões afro-ameríndias. Então, você pega alguns cultos da Universal, você tem dificuldade de saber se você está numa igreja ou num terreiro. Né? O sincretismo é muito forte. O sincretismo é muito pesado. Então, e isso daí, só que isso daí funcionou como um case para tudo, mundo, né? Porque o que acontece? Ficou escrachada a questão da Mas hoje tentam dinheiro. Distanciar disso, né? Total. Dessa imagem, né? Quem fez, nos anos 90, uma crítica muito pesada a isso, e na época não foi ouvido, foi o Caio Fábio. Lá nos anos 90, ele dizia, olha, quando ele era presidente da Associação Evangélica Brasileira, quando ainda era presbiteriano, ele dizia, olha, se nós não fizermos hoje uma distinção, se a gente não traçar uma linha aqui do que isso é, daqui a 20 anos, ninguém vai saber mais a diferença. E exatamente foi o que aconteceu. Hoje, o nosso trabalho é evangelizar os evangélicos. A gente precisa evangelizar os evangélicos. Você precisa falar para o evangélico, para a massa evangélica, para a grande... Porque, assim, a gente não está falando do neopentecostalismo como uma minoria evangélica. Não, eles são a grande massa evangélica. Talvez aí, se o Brasil tem 40 milhões de evangélicos, arrisco dizer que eles são 25 milhões. E vou te falar uma outra coisa. Igrejas pentecostais clássicas, originalmente pentecostais, e a gente pode falar de praticamente todas as denominações do pentecostalismo clássico, como a Quadrangular, a Casa da Bênção, a Deus é Amor, a Brasil para Cristo, várias igrejas que, lógico, tiveram seus erros, mas tiveram também muitos seus acertos. A Assembleia, né? Se encaixa a nisso, Assembleia, né? Muitas destas igrejas, elas hoje têm muito mais do neopentecostalismo do que do pentecostalismo. E, às vezes, os pentecostais clássicos, dentro das denominações pentecostais clássicas, são minoria, porque a maioria hoje é neopentecostal. E uma outra questão, por exemplo, os batistas hoje, muitas igrejas batistas e metodistas, que são denominações tradicionais, né, com forte conteúdo histórico, né, com uma história de importância para o protestantismo, com vários feitos importantes no currículo, várias destas, no metodismo e na igreja batista, várias igrejas neopentecostalizaram. Tem muita igreja que era batista e hoje tem papa, tem dono. Igrejas grandes. Hoje em dia não adianta. Por exemplo, você recebe um convite, por exemplo, para trazer um sermão numa igreja. É batista, sei lá qual, X. Quando você fala, não, batista, uma igreja tradicional histórica, né? Sim. Já pensa na linha de dons ali, como que eles se manifestam. Quando você chega, é uma igreja neopentecostal. Te assusta. Ou muitas vezes te chamam para ir numa igreja, sei lá, Casa Nova. Vamos pensar que é uma igreja comunidade, uma igreja de 5 anos. Sim. E quando você entra, é uma igreja tradicional. Você fala, verdade. Como, né? Mas então, hoje tem havido um movimento de refluxo disso, né? Acho que puxaram tanta corda que a nossa geração hoje tem buscado uma outra espiritualidade. A maioria dos evangélicos com 15, 20 anos de fé não aguenta mais o neopentecostalismo. Então tem havido um movimento de saída do neopentecostalismo e de busca de uma espiritualidade cristã mais madura e mais saudável. Infelizmente, isso tem resultado em muito desigrejamento. Tem produzido muito desigrejado. E eu entendo perfeitamente o desigrejado. Concordo com o desigrejado. Eu estava procurando um livro aqui que é o do Paulo Romero, o Decepcionados com a Graça. Sim. Ele avisa isso aqui. Vai chegar uma hora que... O Paulo Romero, o pastor Nathanael Rinaldi, que era lá de Santos. Tive o prazer outro dia de receber a visita do neto dele, me levou vários livros de presente. Eu ouvi muito isso, eu sempre falo do meu professor de ética, o Lourenço Estélio Rega. Ele sempre falava a mesma coisa, isso há anos atrás, eu nem dava ouvido, porque eu fiz parte do movimento. Sim. E eu achava que eu sabia e eu dava descrédito. E foi impressionante, graças a Deus, eu recordei o que ele falava e até nos últimos anos
quando eu tive com ele, ele sempre bateu na mesma tecla, falou, uma hora vão se decepcionar, porque quando você chega diante dos desafios da vida, as respostas somem. A questão do neopentecostalismo é que ele é falso. Então, tudo que ele promete, ele não entrega. Então, o neopentecostalismo te diz o seguinte, olha, se você tiver uma vida sem brecha, nada de ruim vai te acontecer. Sucesso. É sucesso. Sucesso. Só que a brecha do ser humano é a vida. A vida é uma brecha. O mais frágil possível. Cara, a vida é uma brecha. E a Bíblia adverte sobre isso o tempo inteiro. Qual garantia que a gente tem de que estaremos vivos amanhã? Que ninguém consegue. Jesus falou. Daqui a alguns minutos. Quem é que consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? Então, mas o neopentecostalismo vai dizer, olha, se você obedecer o pastor, se você honrar, se você estiver todo dia na igreja, se você contribuir, pagar. Se você fizer aqui o seminário de libertação e fazer aqui as mandingas gospel todas e tal, sua vida vai ser maravilhosa. E aí o que acontece? Todas as pessoas vão experimentando os reveses da vida, não estão preparadas para tal, então você tem sempre duas reações. Então, quando vem as dificuldades, geralmente a igreja também já tem uma máxima, que é aquele encerramento de conversa, né? Exatamente. Foi falta de fé. Falta de fé, não orou direito. Não cumpriu a visão. Quebrou a campanha. Não cumpriu a visão, né? Em algum ponto você foi desleal e de repente você não fez o ato profético que tinha que fazer. Ungiu com o quê? Com mirra ou com alabastro? Pois é. Você ungiu ungiu com azeite de oliva, tinha que ter ungido com azeite de Israel. Para cura e assim por diante. É verdade. O exatamente. desdobrar disso é infinitos. Exatamente, né? Exatamente. A culpa nunca é da estrutura, né? Nem do ensinamento que está errado, porque isso aqui está blindado. A culpa é sempre do menor, né? E quando acontece com o líder da igreja, aí ele é capaz de ressignificar. Teve agora o exemplo recente da esposa do pastor da Bethel Church, do Bill Johnson, que faleceu de câncer, né? E eu não estou dizendo aqui que o Bill Johnson é neopentecostal. Acredito que a Bethel tem uma característica mais de igreja carismática, né? Ou talvez eu não entendi ainda. É. Eu achei que era uma igreja mais tradicional por causa da linguagem mais lenta, mas quando você começa, logo quando eu conheci, mas quando você começa a absorver, você vê que tem umas características extremas, né? Então, é que é o seguinte, nos Estados Unidos, você tem dentro do movimento carismático, você tem a vertente que a gente chama de hipercarismatismo, que é já uma igreja carismática já indo para uma ênfase mística, muito para além do saudável, né? Não sabia. Então, assim, tem coisas legais na Bethel. Eu também acho. Que não. Música principalmente. Tem coisas legais, tem coisas legais. São lindíssimas. E eu não acredito que eles sejam nocivos em coisa nenhuma. O que eu estou dizendo aqui não é uma crítica. Mas assim, eles têm uma forte ênfase nos ministérios de cura, né? E às vezes... eu desconheço para falar, mas é interessante saber. E às vezes essa ênfase ela é pregada para o povo de uma forma que o povo vai entender que não existe outra opção, só existe a opção do milagre. Mas quando a realidade bate à porta do líder, aí ele é capaz de fazer a ressignificação. A minha ressignificação para a saída do neopentecostalismo tem muito a ver com saúde, tem muito a ver com... Na verdade, em vários campos, foram várias esferas, né? Uhum. E nessas várias esferas, quando você começa a tomar não daqui, não dali, isso aqui não é real, as palavras pregadas são falsas, né? Porque realmente elas não se sustentam, elas se cisvam, como se fosse o vapor, né? Ele tá igual aqui, tava cheio de fumaça, tava mal bonito, já foi, né? Sim. Já passou. Então, é a mesma situação. Quando eu me encontrei sozinho, só que o pior de tudo é que assim, quando você se vê sozinho e você começa a ser uma falha como líder, naturalmente os líderes superiores, para não destruir a sua argumentação, eles se afastam de você e aí te jogam, como fizeram aqui com a nossa igreja no processo de transformação. Foi, não, a igreja está em pecado e o líder deve ter erro no altar e assim por diante, né? Essa narrativa do altar, né, do templo, é muito forte. Eu lido no meu Instagram com muita gente da Igreja Universal e eles falam a seguinte frase, né?
bem tipo jargãozão de seita. Eles dizem assim, o altar não fica devendo nada para ninguém. Essa lógica é a lógica que eles utilizam para pedir as doações para a igreja. Então eles dizem assim, olha, traz para o altar. Vende tua casa, vende teu carro, dá o que você tem. É pesado. Traz para o altar, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Então, um jargão, né? Instala isso no... O jargão, ele tem... Os psicólogos dizem, né, que o jargão, ele tem a capacidade de driblar o nosso sistema límbico e infiltrar a ideia direto no sistema parasimpático, lá no inconsciente. É que nem aquele filme A Origem, né? Você implanta, é como se você pegasse a seringa e implantasse a ideia lá no inconsciente do indivíduo. Dribla o raciocínio. Dribla o raciocínio, robotiza. Meu Deus. Então, é o levante as mãos e sim, ninguém então, assim, pergunta mais o porquê. Olha uma coisa porquê. interessante, às vezes eu falo assim no meu Instagram, não existe altar no cristianismo. É absurdo a quantidade de pessoas que voltam me perguntando, pastor, como assim? Como assim não existe altar? Na minha igreja eu nem posso subir no altar porque é santo. Entende? Então, olha como a gente ainda está engatinhando no evangelho. Eu acho que o mínimo que pudesse chamar de altar é aqui, não é? Sim, o coração. É o coração. Eu sou o templo isso aqui do é Espírito, palco, né? Eu sou o templo do Espírito. E o meu coração é o altar onde eu deposito toda a minha vida como uma oferta agradável. E aqui é uma elevação para tornar a dinâmica de pregação mais fácil. Às vezes chama de altar, não tenho então problema a nomenclatura com isso. não faz diferença, é a significância. Sim, né? exatamente. Exatamente. É que confunde, né? Verdade. Acaba confundindo. Olha, nosso tempo se encerrou, você acredita? Poxa, passou voando. Meu Deus, eu nem senti, Lucas. Foi bom demais, hein? Que legal. Mas vamos marcar uma parte 2? Bora? Vamos marcar uma parte 2 e a gente pode continuar nesse assunto, porque esse assunto dá uma parte 2 ainda. Tem muita coisa, Rodrigo, para falar. Muita coisa, irmão. Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você aceite o convite que eu vou fazer depois, fora das câmeras, para estar com a gente. Bora. No nossa seminário da Reforma Protestante, que vai acontecer agora em outubro. Bem simples também. Show. Mas vai ser bem interessante, porque Legal. tem muito conhecimento e eu acredito que vai agregar muito valor. Legal, venho sim. Pode Tá certo, comigo. Lucas, obrigado mais uma vez. Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Gente, um prazer, foi uma surpresa. Quando o Renan, que é nosso amigo, verdade, o Renan falou assim, olha, vamos te convidar para um podcast e tal. Aí você me chamou no WhatsApp. Falei, beleza, vamos lá, vamos participar. Aí quando eu cliquei para ver a foto, falei, poxa, é o Rodrigo, eu tô te seguindo no Instagram, gosto do jeito que você responde e tal. Falei, poxa, que legal. E eu também já te acompanhava. Ele falou, vou chamar um amigo, tal, o Thiago. Eu falei, legal, né? Quando eu vi a mesma situação. Que legal. Porque é difícil pessoas que estão dispostas a pagar esse preço, porque você sabe que o que a gente está falando aqui, duro, né? o que a gente está falando, se o nosso interesse fosse criar um negócio de religião, não estaria falando dessas coisas, estaria usando a minha capacidade de me comunicar, de falar, de me expressar, para falar o que o mercado quer que a gente fale, né? É verdade. E aí você teria a agenda lotada aí, faturamento altíssimo, né? Com os grandes púlpitos do Brasil. Mas, cara, eu fui chamado, minha vocação é para dar testemunho de Cristo. E dar testemunho de Cristo, a palavra testemunha no grego é mártir. Testemunho é você estar disposto a morrer se for necessário. Eu não posso ter outra atitude. Custe o que custar, pregue o Evangelho. Exatamente. Né? Pregue Cristo. Obrigado. Este aqui foi mais um Godcast. Nós vamos fazer a parte 2, hein? Se você pedir aqui nos comentários, vamos realizar a parte 2. As redes sociais do Thiago Alicerce está aqui na nossa descrição. Segue lá, que você, com certeza você vai gostar muito do conteúdo, vai edificar muito a sua vida. Este foi mais um Godcast. O seu podcast cristão fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.